Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos para o Blaugrana Responde de número 4 e vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Porque nos últimos vídeos eu sempre tentava fazer com que ficasse entre 20 e 30 minutos de duração, que era para ficar mais fácil para quem está assistindo. Mas vocês reclamavam toda vez que o vídeo estava curto e pediam para ele ser um pouco maior. Então dessa vez eu não vou selecionar 10 perguntas para responder. A gente vai responder quantas perguntas couber no vídeo, desde que ele tenha 1 hora de duração. Então, como sempre, a minha esposa fica do outro lado da câmera lendo as perguntas para mim, eu respondo da maneira mais natural possível, sem ter lido antes, e depois que bater 1 hora só de perguntas e respostas, fora essa introdução que você está vendo, e a despedida no final do vídeo, a gente encerra tendo respondido o máximo de pessoas que a gente puder. Mas antes da gente ir para o perguntas e respostas, deixa eu te lembrar, porque eu sei que tu esquece. Tem que curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, é só clicar no sininho, porque quando você faz tudo isso, você nos dá o famoso engajamento, que é o que nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor, direto da Catalunha, para torcedores do Barça espalhados pelo mundo inteiro. Feito o lembrete, vamos lá. Primeira pergunta do Blaugrana Responde de hoje. O Blaugrana Responde de número 4. Quando o Bernal voltar, ele vai ter chances no time titular? Cara, tá muito longe pra gente poder prever isso, mas eu acredito que se ele voltar jogando da maneira que estava antes da lesão, ele vai ter as suas oportunidades. Eu vejo muita gente preocupada do Bernal nunca mais voltar a ser o mesmo jogador, especialmente por conta de lesões que aconteceram 10, 15 anos atrás, quando a medicina esportiva não era assim tão desenvolvida como ela é hoje em dia. Mas é importante a gente lembrar do caso do Wirtz, que é um jogador que inclusive exige muito mais do próprio joelho, que teve exatamente a mesma lesão que o Bernal, e que 1 ano depois ele não só voltou recuperado, ele não só voltou no mesmo nível, como ele até melhorou. O Wirtz pós-lesão é um Wirtz melhor do que pré-lesão, que já era muito bom. Agora, para isso, ele precisou focar na recuperação. Esse papo de, não, eu vou para fisioterapia de manhã, mas de noite eu vou para festa, isso estraga, de fato, a carreira de um jogador. Então, se o Bernal tiver a maturidade para não pensar em nada durante os próximos 12 meses, focar 100% na recuperação, fazer tudo que os médicos mandarem, ele volta jogando o que ele jogava antes de se lesionar, sem problema nenhum. E tendo esse nível de jogo que ele demonstrou nas 3 partidas em que foi titular no começo da temporada, sem dúvida alguma ele vai ter chance de mostrar o seu futebol com a camisa do Barça. Talvez um time consolidado, campeão essa temporada, ele não volte sendo o titular absoluto, mas que ele vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol e se desenvolver, isso com certeza. Não esqueçam, ele vai ter apenas 18 anos de idade. Ele não precisa ser titular absoluto. Só dele estar entrando e saindo do time ao longo das partidas já é o suficiente para ele estar satisfeito e para ele se desenvolver e virar tudo o que a gente espera que ele possa ser. Casador já está mostrando que vai brigar por titularidade quando todos os lesionados voltarem? Acho que ele já mostrou isso, inclusive, anteriormente, né? Não é que ele está mostrando agora, ele já vem mostrando desde que começou a ter oportunidade ainda na pré-temporada. Só que, claro, tinha aquele asterisco, né? Tá jogando bem, mas tá na pré-temporada. Tá jogando bem, mas é no Barça B. Tá jogando bem, mas não é no nível máximo de exigência. Agora esse asterisco não existe mais. Ele tá jogando bem, e ele tá jogando bem em partidas importantes, partidas que valem 3 pontos, partidas de Liga dos Campeões, partida de Campeonato Espanhol, que é um dos campeonatos mais difíceis que tem no planeta. Para mim é o mais difícil de se jogar. Eu acho o Campeonato Espanhol o mais difícil de se jogar. Não é à toa que tantos jogadores saem de ligas alternativas e na Espanha não conseguem se adaptar. Eu acho muito difícil você jogar o Campeonato Espanhol. Mas se você não concordar que é o mais difícil, 1, 2, com certeza é. E ele está jogando muito bem. Então eu não consigo enxergar motivos para a gente duvidar da continuidade do Casador.
A concorrência é forte. Ele para disputar ali na posição de primeiro volante. A gente sabe que o De Jong pode jogar por ali. A gente para ter ele na posição de segundo volante tem Pedri, tem Gavi. Mais à frente, se a gente adiantar o Pedri para acomodá-lo, o que a gente faz com o Fermin, com o Dani Olmo? Então a concorrência é forte. Mas que ele se credenciou para estar pelo menos entre os concorrentes, isso eu não tenho dúvida que ele fez. Com o cenário de todos os meio-campistas saudáveis, qual seria o seu meio ideal? Todo Blaugrana responde até essa pergunta. A gente já respondeu ela 400 vezes, mas vamos responder mais uma vez aqui. Eu não vou responder pergunta repetida no mesmo vídeo, mas de um vídeo para o outro não tem problema a gente repetir uma resposta ou outra. E qual seria o meio-campo titular? Respondo como sempre respondi. Futebol de hoje. Não existe esse papo de o time titular. Existe o encaixe contra o adversário que vai ser enfrentado. Existe o desgaste físico que costuma definir quem vai atuar e quem vai descansar. Existe a fase, quem está em melhor momento, quem está numa melhor sequência dentro daquele contexto. Então, o meio-campo titular, isso não existe mais. Os times que têm o titular fechado, geralmente não são os times mais vitoriosos. São os times que não têm tantas opções e por não terem tantas opções, eles acabam tendo que repetir a mesma escalação o tempo todo. Então, De Jong, Cazador, Pedri, Gavi, Fermin, Dani Olmo, eles vão estar constantemente se alternando. Até pela polivalência desses caras. O Gavi, o Fermin, o Dani Olmo, eles já mostraram que podem jogar aberto pelos lados. O Cazador pode jogar de primeiro ou de segundo volante. O Pedri, a gente sempre soube, pode jogar de camisa 10, mas nessa temporada está mostrando que pode jogar também como um meia central, como um segundo volante. O De Jong pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante. Então esses caras vão se mexer muito, certo? Se você quiser discutir se fosse, sei lá, um jogo só vai ter esse jogo. Não tem sequência, não tem o jogo de amanhã, não tem fase, não tem nada. Só pelo nome, quem você escalaria? Eu escalaria De Jong, Pedri e Dani Olmo. Esse seria o meu meio-campo ideal. Mas a gente sabe que pouquíssimas vezes vai ser possível os três jogarem os 90 minutos dentro do campeonato. Isso vai acontecer algumas vezes, mas em boa parte dos momentos a gente vai ter Cazador, a gente vai ter Fermin, a gente vai ter Gavi entrando ao longo da partida e também entrando no 11 inicial. Acha que o Flick vai usar muito essa linha de impedimento contra o Bayern e Real? Acho muito arriscado. O risco ele existe, não importa a tática que você use. Não, mas se eu botar todo mundo para defender dentro da área, não tem risco? Claro que tem risco. Tem um risco gigante de você não fazer gol. De num chute de fora da área, desvia no zagueiro, 1-0 para os caras, acabou o jogo e você foi derrotado. O preço que o Atlético de Madrid paga por não correr riscos defensivos, porque ele monta o seu time todo para se defender, é ter um ataque inócuo que não consegue vencer as partidas. Que se pegar um gol, já não consegue mais o resultado positivo e na maioria das vezes não consegue nenhum empate. Então não correr risco defensivo não significa não correr risco. Toda decisão tem o seu risco. A decisão do Barcelona de jogar adiantado, avançado, pressionando lá em cima, exige que a linha defensiva jogue um pouco mais adiantada. Só pode jogar 11 jogadores, tá? Não dá para você ter pressão no ataque, no meio e na defesa, se esse time não ficar compacto. Se eu for pressionar lá na frente com os 3 atacantes, mas os 3 meio-campistas vão ficar protegendo um pouco mais aqui, e os meus defensores vão ficar lá atrás, fica um buraco no meio-campo, o cara foge da pressão. Nós somos o Fulham, o Aston Villa, nós somos o Atlético de Madrid, nós somos o Borussia Mönchengladbach. A gente vai jogar contra esses caras com medo de tomar gol? Não pode tomar gol. Ai, meu Deus, não pode tomar gol. Não, tem que jogar pra cima deles. Como o time está conseguindo jogar contra todos os adversários, jogando bem. Eu acho que a torcida do Barcelona tá muito medrosa. Acho que são muitos anos de um time mal treinado e, vamos falar a verdade, de uma cobertura que ridiculariza o time do Barcelona, que felizmente a galera tá acordando e não tá mais consumindo, e que
colocou o torcedor numa situação de ele acreditar de verdade que o Barcelona é um time pequeno. E que quando ele enfrenta os times grandes, ele tem que entrar com medo de tomar gol. Parem com isso, pelo amor de Deus. Nunca vi o Barcelona obter sucesso pensando em defender. Sempre foi pensando em atacar. Atlético de Madrid para lá. Barcelona é outra parada. Pode citar caminhos para chegar ao nível de cobrir um clube como o Futebol Clube Barcelona? Abra sua página. Se você for achar que alguma emissora vai lhe contratar, cara, são poucas emissoras para muita gente que quer falar. Pode até acontecer, mas é muito difícil. E graças à internet, um advento que pode ser utilizado para muita coisa ruim, mas também pode ser utilizado para muita coisa boa, você tem a liberdade de, pagando R$0, começar a se gravar e começar a emitir sua opinião e encontrar maneiras das pessoas lhe conhecerem e se interessarem pelo seu conteúdo. O que eu acho que funcionou para mim, e só lembrando, eu não tenho contrato com nenhuma emissora, eu não sou funcionário de nenhuma emissora, eu simplesmente criei uma página de Instagram e comecei a falar. Nem jornalista eu sou, a minha formação é em História e em Finanças, a minha graduação é em História e o meu mestrado é no setor financeiro. Então, nem jornalista eu sou, não tenho formação nenhuma nisso, nem conheço nenhum jornalista, nem nada. Eu simplesmente peguei um celular, comecei a me filmar e emitir opinião. E claro, com o tempo eu fui aperfeiçoando o horário que eu tinha que postar. De manhã eu posto texto, de noite eu posto vídeo, enfim, isso daí você vai pegando com o tempo. Mas o principal é você ter coragem de aparecer, falar e emitir opiniões que não estejam atreladas ao desespero por atenção. Já tem muita gente falando o que acha que a galera quer escutar. Tu tem que falar o que tu quer, certo? Quando eu comecei a produzir conteúdo, era moda. Inclusive os próprios torcedores do Barcelona, quando iam falar do Barcelona, era só para fazer meme, era só para ridicularizar. Não tinha uma análise positiva. Era como se o Barcelona fosse um time de segunda divisão brigando para não cair para terceira, certo? E não é o caso. Tem muito talento. O time vinha de uma temporada de título espanhol com grandíssima vantagem em relação ao vice-campeão, né? Tinha muita coisa boa para a gente observar. E aí eu, percebendo que podia jogar bem ou jogar mal, continuava sendo a mesma análise. Quando o time ganhava, era por acaso, e quando o time perdia, era um retrato de o que seria o clube eternamente, aquilo me incomodava, eu resolvi falar diferente. Eu resolvi fazer diferente, perdão. Resolvi falar outras coisas. Não de propósito, não só para discordar, não para ganhar engajamento, mas porque era o que eu realmente acreditava. Então, se você quiser produzir um conteúdo e quer que as pessoas se interessem pelo seu conteúdo, não fale o que você acha que querem escutar. Fale o que você realmente acredita. E aí as pessoas que se interessarem vão acabar lhe seguindo. Basicamente é isso. Quais são suas expectativas para os jogos pós-data FIFA? Vitórias. Acho que o Barcelona é o melhor time do momento no mundo. E se alguém discordar, por favor, me mostre um time que está jogando melhor que o Barcelona. Não se apegue à grife. Ah, não, mas porque tal time tem fulano, tem ciclano. Tá jogando ou tem um nome? Eu quero saber quem tá jogando. Quem tá jogando melhor no mundo hoje é o Barcelona. E eu acho que qualquer time que enfrentar o Barcelona agora não vai ser favorito. Portanto, o Barcelona tem um jogo domingo contra o Sevilha, em casa. Favoritismo é claro. Depois pega o Bayern de Munique também em casa. Favoritismo não é tão grande, mas ainda é favorável ao time blaugrana. Depois pega o Real Madrid fora. Clássico é clássico, 50% para cada lado, não tem favorito nunca. E depois pega o Espanhol, que é clássico, mas também não é clássico. É clássico, né? Espanhol, eu acho que o Barcelona é mais rival para o Espanhol do que o Espanhol é rival para o Barcelona. Né? Muito difícil, e eu falo isso como quem mora em Barcelona, convive com a torcida. Eu sinceramente não vejo ninguém falar sobre o Espanhol. Mas tudo bem, é entre aspas um clássico, mas a diferença técnica entre os times é muito brutal. De fase, então, mais brutal ainda.
eu acredito que o Barcelona tem condições de ganhar. Agora, então tu tá dizendo que vai ganhar todos os jogos? Claro que não. Quem é que pode cravar o que vai acontecer? É impossível. Mas o que eu espero é que o Barcelona consiga vencer as suas partidas, ganhar uma certa gordura no Campeonato Espanhol, que é sempre muito importante, e acabar com essa conversa, acabar com esse papo que infelizmente a própria torcida do Barcelona é que promove. As outras torcidas elogiam a maneira que o Barcelona está jogando e a torcida do Barcelona encontra defeitos, mas acabar com esse papo de que o time está ganhando porque só está jogando contra time fraco. Porque os times que o Barcelona venceu e venceu bem enfrentaram os supostos favoritos e criaram mais dificuldade e até fizeram o adversário tropeçar. Então, talvez no confronto direto fique mais evidente e ou eu enxergue e diga, não, realmente, eu superestimei o que o Barcelona era capaz de fazer, ou então espero os outros que dizem que o Barcelona está ganhando por sorte, por acaso, enfim, que eles tenham a hombridade de dar o braço a torcer e falar, não, realmente, eu estava desconfiando de um time que não merecia desconfiança. Com a volta dos lesionados, Cazador perde espaço no time? Perder espaço perde, mas isso não significa que ele não vai jogar. Todo mundo perde espaço quando alguém volta de lesão. Todo mundo vai jogar menos tempo do que jogaria se aquele que está voltando continuasse lesionado. Todo mundo perde espaço. Mas chegar a dizer que ele não vai jogar, não, porque o Cazador é polivalente, ele joga em mais de uma posição, ele pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante. No momento, o nosso primeiro volante mais primeiro volante é ele, então no quesito função, se eu penso quem vai ser o meu primeiro volante, o primeiro nome que vem à cabeça é o Cazador. O De Jong pode ser esse primeiro volante, mas ele é um cara que a gente sabe, ele rende melhor tendo menos funções defensivas e mais espaço e mais oportunidade para fazer a bola chegar à frente. Então, ele não seria um primeiro volante clássico. O Cazador também não era no Barça B, mas é engraçado, no Barça principal ele acabou virando esse cara. E eu acredito que ele vai ter muitos minutos, menos do que teria se os lesionados não tivessem retornado, mas muitos minutos do mesmo jeito. E isso é positivo, tá? A gente não precisa, para sentir que o jogador é valorizado, colocar ele para jogar 90 minutos quarta e domingo até estourar. É importante essas opções para o rodízio e eu acredito que o Cazador será um dos mais participativos no rodízio que o Hansi Flick deve fazer na maratona de jogos que nós ainda vamos ter. Porque em novembro tem data FIFA de novo, tá? E como tem data FIFA em novembro, os jogos que eram para ser domingo, tem que ser quarta-domingo, que é para poder passar 15 dias sem jogo de clube, para a gente poder ter acesso às partidas maravilhosas das eliminatórias sul-americanas e da Nations League. Quem não quer assistir Espanha e Sérvia? Quem não quer ver Geórgia e Albânia? Quem não está interessado em Bolívia e Peru? Vou já mostrar o próximo. Contra o Sevilha, como o Flick deve administrar os minutos, pensando na sequência? Ele não pode pensar na sequência, ele tem que pensar em ganhar do Sevilha. É isso que ele tem que fazer. Não adianta, não, eu não vou botar o Lewandowski porque depois eu quero ele contra o Bayern de Munique. Não, cara. Não é assim que funciona. Time grande não pode pensar desse jeito. O Hansi Flick não é o Renato Gaúcho. O Barcelona não tem o elenco do Grêmio. Tá bom? O Barcelona é um time gigantesco que pode ganhar todos os jogos do mês. Ele não precisa escolher jogo para ganhar e nem competição para disputar. Então o Hansi Flick tem que pensar em ganhar do Sevilha. Claro, se o jogo tiver resolvido, 3-0 no final do primeiro tempo, como foi o caso do Alavés, ele começa a pensar em minutagem. Mas a não ser que haja um informe médico dizendo que, e esse foi o caso da partida contra o Osasuna, se esses jogadores não descansarem, a chance deles de lesão é uma chance muito elevada. Se não for esse o caso, se não for um informe médico que avise que os jogadores precisam descansar, tem que ir pro jogo.
Não pode, não bota o titular contra o Sevilha, porque se alguém se machucar, a gente vai perder contra o Bayern de Munique. Cara, é futebol, é assim que funciona. O Barcelona tem que ganhar as suas partidas. E eu já falei isso em outros momentos e repito. Não é ganhar do Bayern de Munique que vai fazer o Barcelona ser campeão da Champions. Esse jogo não é mata-mata. Nessa nova modalidade de Champions League, esses jogos da primeira fase têm um valor muito reduzido. Se no antigo formato, esses confrontos contra os adversários mais fortes, eles faziam toda a diferença, porque você está brigando ali por 2 vagas no grupo, e você vai enfrentar os mesmos adversários ao longo das rodadas. Se naquela época esses confrontos faziam toda a diferença, agora não faz diferença nenhuma. Tu pode perder pro Bayern de Munique, classificar tu e o Bayern de Munique. E é o que vai acontecer. Não vai ter nenhuma grande equipe eliminada. Esse formato da Liga dos Campeões é para isso, é para todo mundo classificar, é para ser eliminado só os Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb da vida. Certo? Então é um jogo que não tem tanta importância no quesito esportivo quanto ele tem no quesito emocional pro torcedor que quer se vingar, entre aspas, do Bayern de Munique. Isso não vai acontecer, esqueçam. Da mesma maneira que o Brasil nunca vai se vingar do 7-1, o Barcelona nunca vai se vingar do 8-2. E mesmo ganhando de 8-2, não seria vingança, não apagaria o que aconteceu. É algo do qual a gente não tem que se vingar, a gente só tem que superar. Aconteceu, vamos aprender com o que aconteceu e vamos dar prosseguimento na nossa história buscando títulos e não vinganças, que, repito, não existem no futebol. Certo? O Barcelona tem que pensar em ser campeão. Para ser campeão do Campeonato Espanhol, não pode perder ponto para o Sevilha. Força máxima, ganha o jogo. E a não ser que haja um informe médico, não tem motivo nenhum para poupar jogadores. O que falta para o Barcelona ser o grande clube a ser batido de volta? Ganhar os títulos que ultimamente não vem ganhando, né? Porque a gente se acostumou, o Barcelona, a ganhar o Campeonato Espanhol numa frequência tão grande que não tinha mais nem graça pra gente ganhar o Campeonato Espanhol. Teve um período ali na era Messi em que, de 11 anos, o Barcelona ganhou 8 títulos. O Atlético de Madrid ganhou uma vez, o Real Madrid ganhou 2. Ou seja, foi um período em que era mais fácil ganhar a Liga dos Campeões do que ganhar o Campeonato Espanhol, se você fosse adversário do Barcelona, porque em pontos corridos ninguém conseguia bater. Era de fato o melhor time do mundo, com certa folga, né? E ali empilhava troféus, e ganhava a Liga dos Campeões, e ganhava o Campeonato Espanhol, e ganhava a Copa do Rei. E se você conseguisse ganhar um jogo, não precisava nem ser um campeonato, um jogo do Barcelona, você estava satisfeito. O desempenho, eu acho que o Barcelona está tendo. O Barcelona hoje é o time com o melhor desempenho no futebol mundial. Mas isso tem que se traduzir em títulos. O Barcelona tem que ganhar o Campeonato Espanhol e tem que ganhar a Liga dos Campeões para ele voltar a ter o prestígio que ele teve naquela época em que o Messi dominou o futebol mundial. É isso. Você acha que o Hansi Flick vai ficar por muito tempo no Barça, tipo uns 5 anos? Eu não acho que 5 anos seja muito tempo, né? Acho que muito tempo, seria 10 anos, 15 anos, que foi o que os técnicos mais longevos acabaram ficando em grandes equipes, como o caso do Ferguson lá no Manchester United, enfim, mais de 20 anos, na verdade, né? Então aí sim seria muito tempo. Eu acho que 5 anos é um período de médio prazo. É um período de médio prazo. E eu acredito que o Barcelona não é um time hoje que dê a tranquilidade de dizer que o cara vai ficar muito tempo. Porque a torcida do Barcelona ela muda de humor muito fácil. Até como falei na resposta anterior, se o Barcelona for eliminado nos pênaltis pro Manchester City, jogando melhor, mas com um chute de sorte do De Bruyne, indo para as penalidades e sendo eliminado, a torcida pode se voltar contra o Hansi Flick e querer que ele saia. E o Laporta, em ano de eleição, pode acabar dando o braço a torcer. E a gente pode não ter um técnico que merece ter muitos anos no Barcelona, ficando o tempo que é merecido. Então, se você perguntar, você acha que o Hansi Flick merece e tem competência para ficar muito tempo no Barcelona? Eu acho que sim. Agora, para isso verdadeiramente acontecer,
Tem outros fatores. Tem fatores políticos, tem fatores que são esportivos, ganhar títulos ou não, ter eleição no clube ou não, certo? E isso aí eu não consigo prever. Mas que ele tem competência e que eu tenho certeza que ele já está fazendo por merecer, eu acho que a gente poderia ter um Hans Flick aí durante uma década ou mais do que isso à frente do clube. Me fale jovens brasileiros que iriam encaixar muito bem no Barça. Não acho que seja necessário a gente procurar por nacionalidade, não. Acho que o Barcelona tem a melhor base do mundo, disparado. Tem nenhuma base no planeta que revele talentos como a base do Barcelona. O Barcelona é um time espanhol, então é natural que a maioria desses talentos sejam talentos espanhóis. Tem um alemão aqui, tem um senegalês ali, a maioria vai ser espanhol. E que o clube tem que procurar, fora da sua base, só uma parada mais muito diferenciada. Mas tipo assim, tem que ser um maluco que tu olha e fala, meu Deus, isso daqui é futuro bola de ouro. Caso contrário, tem que investir na base. Então, eu não acho que a diretoria do Barcelona tenha que pensar em jovens brasileiros, ou em jovens portugueses, ou em jovens argentinos. A nacionalidade é o que menos importa. O que é importante é o cara ser de altíssimo nível. E mais do que isso, tem que ser algo que na base não tenha. Se for para trazer alguém, sendo que na base eu já tenho um jogador de nível parecido, não tem que trazer ninguém. Eu acredito que os jovens do futebol brasileiro, inclusive, né, agora que eu já fiz o preâmbulo, todos já estão comprometidos. Os grandes destaques, os jovens destaques que a gente viu recentemente surgir, eles já estão comprometidos, né? Que é o Estevão, o Endrick, o Vitor Roque, que está deixando muito a desejar. Não é sabotagem do clube, ele simplesmente não está jogando bola, nem no Barcelona nem no Real Betis. Mas isso daí é assunto para outro dia. Que eram nomes que a gente pensava que poderiam ir para a Europa e render de imediato, eles já estão vinculados a alguém. O Vitor Roque, inclusive, ao próprio Barcelona. Então eu não consigo pensar num nome imediatamente um brasileiro. Por isso, eu não estou nem um pouco preocupado se é brasileiro ou se não é brasileiro. Eu quero que seja bom e que seja melhor do que aqueles que já estão na base. Caso contrário, é melhor não contratar. Quando podemos esperar o próximo triplete? Pô, uma pergunta que não tem como eu te responder, né? Assim, é a pergunta que me convida a virar meme, que é eu falar agora. Não tem como, são muitas variáveis. Eu acho que o campeonato de pontos corridos, a gente pode até se esforçar um pouco mais para prever o que vai acontecer, mas campeonato mata-mata é uma parada totalmente aleatória, velho. Uma parada totalmente, assim, aleatória não, exagerei, mas imprevisível. Você pode ter o melhor time e não ser campeão. Acho que todo mundo concorda que o melhor time no quesito desempenho, elenco, técnico, enfim, o melhor time recente no futebol é o Manchester City. Quantos tripletes ganhou o Manchester City? Ganhou um. Né? Então, se a gente fosse fazer a previsão no começo de cada temporada, quem é o favorito para ganhar qual campeonato, a gente nos últimos 5 anos apontaria o Manchester City como triplete em 4. E só conseguiu uma vez. Porque é só uma parada que não tem nem como planejar. Certo? Tu tem que ter os teus melhores jogadores longe das lesões, nos momentos decisivos dos campeonatos, e ao mesmo tempo que eles consigam desempenhar os seus papéis inspirados, com bom nível físico, com bom nível técnico, dentro de contextos muito específicos. Isso é totalmente inesperado. O Barcelona pode ganhar a tríplice coroa nessa temporada? Pode. Mas prever que isso vai acontecer, cara, isso daí é totalmente fora da realidade de qualquer ser humano. Mas acho que o time é favorito para ganhar o Campeonato Espanhol. Isso eu falo desde antes da temporada começar. Eu acho que é o melhor e o mais equilibrado dentre todos os times na Espanha. O Atlético de Madrid também tem um elenco muito equilibrado, mas o nível técnico é mais baixo. E o Real Madrid tem um time com altíssimo nível técnico, mas o elenco é muito mal equilibrado. Tem excesso de jogadores no ataque e carência no meio-campo e na defesa. Acha que o Barcelona deveria ir atrás do Nico temporada que vem para dar mais opção?
Se ele mantiver o preço atual de 58 milhões, o Nico Williams é uma oportunidade de mercado excepcional. Tem que deixar o emocional de lado. Muita gente ficou chateada, o Nico Williams não veio, ele é um desgraçado, ele é um traidor, ele é um maldito. E eu sempre lembro que o Nico Williams nunca prometeu nada para o Barcelona. O Nico Williams nunca disse que queria jogar no Barcelona, que viria para o Barcelona, e nunca fez promessa nenhuma. A única coisa que ele fez foi postar um vídeo dançando com o Lamine Yamal. Nós é que criamos na nossa cabeça, e eu inclusive, uma ficção de o quanto seria maravilhoso esses dois jogando juntos e que era uma obrigação do Laporta fazer isso acontecer. Mas aí eu me eximo de culpa nesse ponto específico. Eu sempre disse que se fosse para escolher entre Dani Olmo e Nico Williams, eu prefiro o Dani Olmo, porque é mais jogador. Inclusive lá na página do Instagram, quando eu soltei esse vídeo, os caras faltaram me matar, né? Me agrediram verbalmente, só não me agrediram fisicamente, porque estavam à distância, né? Porque tem um oceano Atlântico entre eu e os meus seguidores brasileiros. Mas que se pudessem me agredir, me agrediam. Mas é a minha opinião, e eu acho que, sinceramente, cada dia que passa está se comprovando que o Dani Olmo é mais jogador que o Nico Williams, e era uma contratação mais interessante que o Nico Williams. Era um jogador mais necessário que o Nico Williams. Mas tudo bem, eu também participei da galera da trend que queria o Nico Williams e que pedia o Nico Williams, que ficou decepcionado quando ele não veio. Eu queria o trio Nico Williams, Dani Olmo e Yamal, demais, com certeza. Mas ele nunca nos prometeu nada, então ele nunca traiu o Barcelona. Qual é a traição? Qual é o motivo que eu tenho para ter raiva do Nico Williams? Ele não fez nada. Ele simplesmente quis jogar mais um ano no clube que o formou, que deu emprego para sua família, que tirou da pobreza os seus pais e ele próprio, que ele tem gratidão, que ele tem identificação. Ele não fez nada demais. O Nico Williams fez o que a gente diz que é muito bonito o jogador fazer. A gente elogia o Totti, elogia o Gerrard, elogia tantos jogadores porque eles rejeitam ir para um clube maior, porque querem marcar o seu nome no clube do coração. Ele só fez isso. Eu não tenho raiva dele. Mas ele já deu certos sinais de que, olha, eu vou ficar mais um ano, depois eu vou embora. E na hora dele ir embora, se o preço continuar sendo esse, tá barato. 58 milhões por um jogador do nível do Nico Williams e da juventude dele, tá barato. E o Barcelona tem que ir atrás. Eu não guardo rancor nenhum do garoto. Inclusive, eu respeito muito o que ele fez. Eu acho que a gente precisa de jogadores que olhem mais pro clube, que valorizem mais ganhar pelo clube que amam do que ganhar por outro clube que os pague mais dinheiro. Eu acho que isso é bonito no futebol. Então eu acho legal o que ele fez. Fiquei decepcionado, porque como torcedor do Barcelona eu queria que ele jogasse aqui, mas com raiva, momento nenhum. E se a oportunidade surgir, a contratação pelo preço, que se falou de 58 milhões, é uma excelente contratação. Vou pagar 100, 120, não faz sentido. É melhor procurar um jogador mais pronto. O Nico Williams é ótimo, mas ele não é o melhor ponta do planeta. Entre Rafa Leão e Kvara, quem você escolheria para o Barça? Esquece o dinheiro. O Kvara é um nome complicado. Tome cuidado. Por que não escrever Kvaratskhelia? Vale a pena você economizar caracteres para meter um Kvara aí pro Brasil inteiro ver? Você falando, ai, Kvara, isso é um negócio seu. Você quer Kvara, é uma parada sua, não tem nada a ver com isso. Mas se você quiser que eu diga se é melhor o Rafael Leão ou o Kvaratskhelia, eu prefiro o Kvaratskhelia. E eu sei que eu sou voto vencido. Eu sei que eu sou voto vencido, porque a maioria é fascinada pelo Rafael Leão. Eu acho muito bom jogador. Eu acho que é um dos principais dribladores do futebol mundial. Ele cria muitas chances, ele sempre está entre os líderes de chances criadas lá no campeonato italiano. Mas ele tem problemas, assim, muito significativos de desconcentração, de ir muito bem num jogo e passar 3 jogos sem ir tão bem assim. Ele não consegue ter o impacto na busca pelos títulos que o Milan poderia querer de um jogador nesse patamar. E o Kvaratskhelia já mostrou que ele é capaz de carregar uma equipe a um título, como ele fez com o Napoli quando foi campeão italiano, e está fazendo de novo essa temporada, tá? Nessa temporada o Kvaratskhelia é o Napoli líder muito por conta da capacidade do georgiano.
Eu prefiro ele, eu acho que ele tem mais a cara do Barcelona. Eu acho que o Rafael Leão, ele é um excelente jogador. Eu tenho que escolher um, não significa que o outro seja uma merda. Mas se eu tiver que escolher, eu escolho o Kvaratskhelia. Por tudo isso que eu falei, e eu sei que tu pediu para eu esquecer o dinheiro, mas eu não posso. Eu sou formado em finanças, meu mestrado é em finanças. Como é que tu quer que eu esqueça o dinheiro? Eu não consigo. O Kvaratskhelia sairia mais barato, recebendo um salário menor, e por ser mais jovem, o potencial de revenda é muito grande. Todos bem. Araújo, Cubarsí e Inigo, escolha a sua zaga titular hoje. Cara, é mais uma polêmica, mas que eu não tenho medo, né? Eu compro essas polêmicas mesmo. Hoje, quer dizer, hoje tem que ser Inigo e Cubarsí, porque o Araújo tá lesionado, né? Mas ele disse então, todos bem. Tudo bem, pois é. Todos bem. Ah, entendi. Não, tudo bem, mas assim, hoje o Araújo tá lesionado. Não teria como responder, mas assim, todos no auge. Todos no auge, eu acho que o Cubarsí jogou naquele momento que o time precisou muito dele, temporada passada, o credencia a ser titular ao lado do Araújo. Mas, se a gente for fazer o seguinte exercício, Inigo hoje, Cubarsí hoje, quem tá jogando mais para ser a dupla do Araújo quando ele voltar? Hoje é o Inigo. É isso. Para mim o raciocínio é esse. Só que tem que ver se o Araújo vai voltar jogando o que ele jogava antes, se ele vai renovar contrato, porque isso pode fazer com que ele seja vendido ainda nessa janela de janeiro, se ele vai se adaptar ao sistema do Hansi Flick, certo? O sistema do Hansi Flick é um sistema em que todo mundo tem que ajudar na saída de bola, e essa é uma dificuldade que o Araújo tem. O Araújo é o nosso melhor zagueiro, zagueirando, mas é o nosso pior defensor com a bola no pé. Isso pode fazer a diferença na hora de se escolher a dupla titular. Enfim, tem muitos fatores que a gente tem aí como variável. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que a dupla titular, quando o Araújo tiver 100% fisicamente, vai ser Araújo e Inigo Martínez. O Cubarsí, pela inexperiência, vai acabar ficando no banco um pouquinho. E eu acho que isso é até saudável para ele. É interessante o Cubarsí passar por um processo de adaptação, por um processo de crescimento vindo do banco antes de ser titular absoluto. Porque a mesma torcida que hoje aplaude, se ele cometer um erro que é normal para um jogador de 17 anos em um momento decisivo na temporada, vai querer até que ele seja vendido. Tá? Então eu não confio na torcida do Barcelona para ver o jogador errar e falar, poxa, mas realmente muito novo. Eu não confio. Eu acho que a torcida do Barcelona ela é capaz de pedir o jogador e se o jogador cometer o erro, que é natural da idade, pedir para ele ser negociado. Eu não confio na torcida do Barcelona. Eu confio mais no Hansi Flick, eu acho que ele vai jogar com o Inigo Martínez e Araújo. O Araújo pensando no teto, o Inigo Martínez pensando no momento e o Cubarsí no banco pensando na juventude. É até positivo para ele vir do banco às vezes, para poder se acostumar, para poder ganhar essa posição de titular absoluto. Para ti, com todos bem, qual seria o 11 titular do Barcelona para um jogo grande? Depende, cara. A galera é muito apegada à ideia do time titular, que é um conceito muito antigo, um conceito muito ultrapassado. De você ter 11 jogadores que, a não ser que alguém se lesione, eles sempre vão estar ali repetindo a escalação e não é assim que funciona. Inclusive, até se você olhar para grandes times, para times históricos, não tinha essa formação. Tinha o que a galera acha que eram os melhores jogadores. Mas sempre tinha um rodízio muito grande, que é natural. Olha o calendário do jeito que é. Até se você olhar para times mais antigos. Hoje em dia não tem como. Hoje em dia é possível ter o time titular. Eu posso te dizer o time que eu acho que vai ter a melhor entrega de nível técnico. O time que tu acha que vai entregar mais no momento, eu posso te dizer que aí seria Chesney, porque o Ter Stegen não vai voltar, né? Então isso é importante ser levado em consideração. Você teria Inigo e Araújo, Koundé e Baldé, De Jong e Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Yamal e Lewandowski. Ah, mas e o Gavi? O Gavi vai jogar pra caramba em muitos momentos.
E o Fermin vai jogar muito em muitos momentos. E o Cubarsí vai jogar muito em muitos momentos. E vai rodar, cara, não tem jeito. Então é uma pergunta que eu sempre recebo e eu sempre respondo. E eu sempre respondo essa mesma escalação. Talvez no início da temporada eu não botasse o Inigo Martínez de jeito nenhum, mas nos vídeos mais recentes eu sempre coloco. E eu sempre respondo a pergunta, mas que eu acho que é uma pergunta que a resposta que a gente dá para ela é baseada numa lógica interna. Dentro da lógica da pergunta, eu respondo esses 11. Mas eu sei que depende do adversário que vai ser o adversário do momento. Às vezes eu posso querer um pouco mais de proteção no meio campo. E aí eu posso jogar com De Jong e Cazador, adianta o Pedro, ou então saca o Pedro do time. Eu nunca faria isso, mas é uma possibilidade do técnico usar. Eu preciso de um pouco mais de intensidade, eu preciso de um cara que corra mais, que se entregue mais. Talvez o De Jong saia, eu tenha Cazador e Gavi. Eu preciso de chute de fora da área, os caras estão fechando muito, vai vir o Fermin. Então, dependendo do contexto da partida, tu pode ter times titulares diferentes. E não é uma questão de ser um jogo fácil ou difícil, contra um time grande ou um time pequeno. É a característica do adversário que eu vou enfrentar. Tudo isso influencia para qual time vai ser escalado. Tá entendendo por que é uma pergunta que eu só consigo responder dentro da lógica da pergunta? Eu nunca posso fazer uma previsão para o que vai acontecer no mundo real? Te respondi. Falei os 11 que eu considero que hoje acabariam entregando o maior nível técnico para a equipe. Te respondi. Mas fazendo essa ressalva, é uma resposta que eu te dou só para responder a tua pergunta. Porque na realidade, depende do adversário, depende do momento técnico, depende do momento físico, depende de muita coisa para eu te dizer quem vai ser escalado. Pogba seria uma boa opção? Não, muito longe disso. O Pogba sempre foi um jogador de altos e baixos. Quando ele estava em alta, jogava pra caramba. Mas desde que ele se transferiu para o Manchester United, ele passou mais tempo em baixa do que em alta. Já faz muito tempo. Ele está sem jogar há muito tempo. Ele é um jogador que sempre causa polêmica. O Pogba joga muita bola, mas a gente sempre fala mais dele pelo extracampo do que pelo campo. E acaba que o Barcelona hoje não precisa de um jogador que exerça a função que ele exerce. Nós temos jogadores que exercem essa função. É muito risco para pouco retorno. O que ele poderia trazer de retorno é pouco, comparado ao que ele poderia trazer de desastre. Então, de maneira nenhuma eu pensaria no Pogba. Eu acho que ele é um jogador que, se tiver oportunidade, não vai ser num time bem montado. Não vai ser num Barcelona, num Bayern de Munique, no Manchester City. Eu acho que ele vai acabar tendo ou oportunidades em times menores ou em mercados alternativos. Arábia, Estados Unidos. Quem sabe ele pode aparecer aí se ele quiser, tem jogador que gosta, no Aston Villa, num Villarreal, aceitando receber muito menos do que ele se acostumou ao longo da vida, mas para poder disputar campeonatos competitivos. Eu acho que a carreira do Pogba não acabou, porque revogaram o doping, né? Reduziram a sentença de punição, mas em grandes equipes do futebol europeu, isso aí eu acho que acabou. Alguém te influenciou a virar blaugrana? Se sim, quem? Ninguém da minha família, porque na minha família, quem gostava de futebol, quando eu estava crescendo, até hoje gosta porque não morreu, mas enfim, quem me influenciou a gostar de futebol quando eu era pequeno foram meus primos, né? Eu gostava de jogar futebol, não gostava de assistir futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol. Isso daí eu não lembro de um momento na vida em que eu tenha decidido gostar de jogar futebol. Isso eu acho que veio de fábrica. Eu sempre gostei. Mas gostar de assistir futebol era o meu primo que me levava para assistir jogo do Paysandu. Tinha o filho da minha madrinha, que aí eu não sei qual é o grau de parentesco, mas é o Marcelo, que me levava para assistir jogo do Paysandu. Aí depois o Marcelo não ia mais tanto pro estádio. Foi o meu primo, o Milton Júnior, que me levava para assistir jogo do Paysandu. Minha primeira vez num estádio foi Paysandu e Palmeiras, semifinal da Copa dos Campeões, Paysandu 3-1. Primeira vez que eu fui no estádio, primeira memória que eu tenho no estádio de futebol. Mas nenhuma dessas pessoas gostava de futebol europeu, por exemplo, de Barcelona, de Bayern de Munique, enfim, nunca gostaram. Isso foi uma coisa que eu acabei passando a gostar
Sinceramente, não consigo explicar como. Eu não me lembro o dia que eu decidi. Eu era muito novo. Mas ali, por volta de 9, 10 anos de idade, eu colocava vídeo do Ronaldinho Gaúcho, para melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho para assistir. Né? Não tinha TikTok, não tinha Instagram, mas já tinha YouTube. Naquela época, já tinha vídeo no YouTube. Eu podia ter o meu vídeo baixado no celular ou no computador e passar para as pessoas se passavam um vídeo. Tipo, olha esse vídeo aqui do Ronaldinho Gaúcho, eu mostrava no meu celular. Bacana, me passa, eu passava para a pessoa. Bluetooth, enfim. Então, cara, eu não me lembro de ninguém me influenciar a gostar de futebol europeu. E menos ainda torcer pro Barcelona, porque eu sou a única pessoa na minha família que torce pro Barcelona. Todos os outros torcem apenas para times brasileiros. E, na verdade, a maioria é só para time paraense. Nem para Flamengo, Corinthians, a galera não torce não. É só para time paraense, Remo e Paysandu. Então, não consigo lembrar de alguém que me influenciou. Mas quem me influenciou a gostar de assistir futebol, porque de jogar eu sempre gostei, foram o Marcelo, que era filho da minha madrinha Lurdinha, e o Milton Júnior, que é o meu primo, filho do meu tio Milton e da minha tia Marileia. Acha possível o retorno do Messi para uma despedida? Não acho, cara. Não acho possível. E eu já até respondi isso na live exclusiva para assinantes uma vez. E na hora que eu respondi, todo mundo falou, tu tá doido? Tu é maluco? Tu quer levar um tiro? As pessoas falaram pra mim na live. Mas eu acabei depois convencendo eles do meu ponto de vista. Eu nem quero que o Messi volte pro Barcelona. E aí eu dou um tempo pra vocês me xingarem aí. Já? Agora eu vou explicar por quê. Por que tu não quer o Messi de volta no Barcelona? Porque o Messi já jogou tudo que ele podia jogar no Barcelona. O que o Messi vai fazer no Barcelona? Não tem nada que o Messi possa fazer no Barcelona que ele já não fez. Ele já fez tudo que ele podia. Eu querer o Messi no Barcelona seria uma demonstração muito grande de egoísmo. Porque isso ia ser bom só pra mim. Ia ser maravilhoso pra mim eu ver o Messi com a camisa do Barcelona mais uma vez, uma última vez. Ia ser bom pra mim. Mas ia ser bom pro Messi? O que o Messi tem a ganhar voltando pro Barcelona pra jogar? Nada. O próprio Barcelona vai trazer o Messi e vai acabar gerando uma solução técnica e financeira, vai vender muita camisa, mas vai acabar gerando um problema de administração de elenco. Porque aconteça o que acontecer, vão falar do Messi. O time ganhou, vão falar do Messi. O time perdeu, vão falar do Messi. O Messi jogou, vão falar do Messi. O Messi não jogou, vão falar do Messi. Tu acaba cortando um pouco da distribuição de responsabilidades que está sendo muito importante para a equipe no momento, para a equipe jogar bem. Então, cara, o Messi podia pegar a camisa do Barcelona e eu ia me sentir extremamente feliz, satisfeito. Olha o Messi com a camisa do Barcelona. Mas só ia ser bom pra mim, não ia ser bom nem pro Messi nem pro Barcelona. Então eu não quero o Messi no Barcelona. Por quê? Ele pode voltar, mas ele nunca vai voltar a jogar o que ele jogou com 25 anos. O Messi nunca voltaria para o Barcelona e jogaria melhor do que ele já jogou. Ele pode jogar bem, mas ele vai jogar pior do que ele já jogou. E, cara, vão criticar e vão tentar arranhar a memória e a imagem que ele construiu. E eu tenho muito medo que aconteça com o Messi o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo na Eurocopa só arranhou a própria imagem. Cara, o Cristiano Ronaldo na Eurocopa era marcação mano a mano e ele perdia pro zagueiro da Eslovênia, da Geórgia. Horrível, ridículo o desempenho. Tá entendendo? Eu não quero que isso aconteça com o Messi. Eu prefiro que o Messi não volte pro Barcelona. Eu prefiro que o Messi siga a carreira dele na MLS. Ele já me deu tudo que ele podia me dar. Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, gol no Bernabéu, dribles e assistência. Tudo que ele podia fazer ele já fez. A única coisa que poderia acontecer é ele voltar, jogar bem, mas de maneira nenhuma tão bem quanto ele jogou quando tinha 25 anos de idade, porque o tempo passa para todo mundo e ele vai levar bordoada, ou jogar mal. E, cara, eu não quero ver o Messi jogando mal. Deixa ele lá na MLS, deixa ele na seleção argentina. O Messi já fez por nós tudo o que ele poderia. Seria até egoísmo da nossa parte exigir a volta do Messi.
O que acha de Gyökeres na janela da temporada que vem? Eu já falei, eu já respondi isso daqui em outros momentos, eu já fiz até um vídeo que tá lá no Instagram falando sobre isso, um vídeo bem curtinho. Eu acho que é positivo, seria uma movimentação muito interessante. Mas seria uma movimentação interessante se ele viesse para substituir o Lewandowski. Lewandowski chega e fala, olha, meu contrato foi renovado automaticamente, porque isso vai acontecer se ele bater certas metas que hoje é evidente que ele vai bater. Então o contrato do Lewandowski vai ser até o final de 2026. E aí ele fala, olha, cheguei aqui, meu contrato foi renovado, mas eu acho que eu já fiz tudo que eu poderia pelo clube, eu acho que eu já joguei toda a bola que eu podia jogar, hoje eu não penso mais em seguir disputando um campeonato de alto nível, eu acho que é uma boa oportunidade para eu me despedir do Barcelona, aquele abraço, vou para os Estados Unidos, vou para a Arábia, eu vou me aposentar. E aí a gente precisa de um cara que vai jogar de camisa 9 titular no lugar do Lewandowski. Eu trago o Gyökeres, eu acho uma boa. Mas se o Lewandowski continuar, trazer o Gyökeres seria um problema. Porque você vai ter o choque entre os dois. Dos dois quererem ser titulares. Se for para ser um reserva do Lewandowski, que vai assumir a titularidade depois, tem que ser um jogador mais jovem. Poderia ser o Chesco do Leipzig, que a gente já falou por aqui. Para substituir o Lewandowski. O Lewandowski está indo embora. Eu vou colocar outro no lugar, aí tem que ser o Gyökeres. Aí, ou melhor, poderia ser o Gyökeres. Embora hoje, por tudo que se fala, se o Barcelona for desembolsar uma fortuna em um jogador, vai ser no Haaland. Né? Se, pelo que se fala, o Barcelona valoriza o nível técnico do Gyökeres. Mas se for para gastar uma fortuna, eles vão atrás do Haaland. Se tiver dinheiro para gastar 150, 180 milhões, é atrás do Haaland que eles vão. É difícil o Gyökeres chegar, sendo que, pelo que dizem, o Sporting está querendo 100 milhões, 120 milhões. Aí não tem como. 70, 80, Barcelona vai atrás. Mas na minha opinião, só vale a pena ir atrás se for para substituir o Lewandowski. Para ser reserva dele, ou para colocar o Lewandowski no banco e acabar criando um problema no grupo, que é a última coisa que o Barcelona precisa. Quem é o melhor jogador do mundo atualmente? Cara, uma pergunta difícil demais, uma pergunta muito complicada, porque o melhor jogador com 2 meses de temporada é muito difícil da gente apontar, né? Geralmente precisa de um pouco mais de tempo, pelo menos uns 6 meses, mas enfim, não vou fugir da pergunta. Acho que hoje, o melhor jogador está sendo o Lewandowski. Acho que o Lewandowski, pela quantidade de gols que ele está fazendo e pela quantidade de zagueiros que ele faz se deslocar para dentro da área para marcá-lo, abrindo espaço para que se possa construir a jogada com Rafinha, com Yamal, com Pedro, enfim, ele está sendo o jogador mais importante da atualidade. No entanto, eu não duvido que em breve vá ser o Lamine Yamal. E ainda digo mais, já houve um momento em que eu disse que era o Lamine Yamal. Se você voltar uns vídeos aí, um mês atrás, eu falava do Lamine Yamal. Só que o Lewandowski desandou a fazer gol. É gol todo jogo, é 2 gols, é 3 gols, é 1 gol, é 2 gols, é 3 gols. Que acaba que eu acho que ele ganhou uma importância maior. Até porque eu comecei a reparar que o Lewandowski, não é só que ele está fazendo muito gol, é que ele está fazendo os gols que garantem pontos. Ganha do Valência de 2-1, 2 gols do Lewandowski. Ganha do Bilbao de 2-1, o segundo gol, o da vitória, é do Lewandowski. Ganha do Getafe de 1-0, gol do Lewandowski. Ganha do Alavés de 3-0, 3 gols do Lewandowski. Tá entendendo? O impacto dele nos resultados, nos pontos que o Barcelona vem acumulando, tá sendo gigante. Como já foi na temporada do título, tá? Quando o Barcelona foi campeão espanhol, o Lewandowski fez 23 gols, mas foi o jogador que mais fez o gol da vitória ou que abria o placar ao longo do Campeonato Espanhol. Nem fez tanto gol quanto parece que vai fazer agora, mas já tinha sido muito importante. Então, se eu tivesse que apontar hoje é o Lewandowski, mas isso muda todo mês. Tanto que, mês passado, quando me perguntaram, eu respondi que era o Yamal. Agora eu estou respondendo que é o Lewandowski, daqui a 3 meses pode ser o Rafinha, enfim. Isso pode mudar. Mas hoje, quem é o jogador que está sendo o melhor jogador do mundo, se eu tivesse que dar um prêmio de melhor jogador do mundo agora, o prêmio ficaria com o Lewandowski. Quando o Dani Olmo voltar, Rafinha volta para a ponta e Olmo fica como 10 mesmo? Mas o Rafinha tá jogando de ponta, gente. O Rafinha jogou de camisa 10, jogou ali pelo meio de maneira improvisada, em momentos em que você não tinha jogadores o suficiente para ocupar as 3 posições no meio de campo.
Quem vem jogando adiantado ali, mais perto, você tem Casador Pedri, e ali você tinha muitas vezes o Pablo Torre, né? Só que aí o Flick perdeu um pouco na confiança no Pablo Torre. E aí passou a jogar com o Ferran aberto e o Rafinha centralizado. Só que aí o Ferran lesionou. Então o Rafinha voltou para a ponta, aí você adiantou o Pedro e tá jogando com Eric Garcia, Casador e Pedri. Então o Rafinha jogou pouquíssimas vezes de camisa 10. Ele não vai voltar para a ponta, ele vai só continuar. O que acontece, a gente tem que fazer um vídeo para discutir isso, é que no esquema do Hansi Flick, esse ponta pela esquerda, quando o time tem a bola, ele constrói por dentro para abrir espaço para o lateral poder subir, poder ir até a linha de fundo. E você acaba tendo uma linha de 4 jogadores atrás do Lewandowski, com Baldé, Rafinha, vamos dizer, Pedri e do outro lado Yamal. Isso aí é uma discussão tática que a gente pode fazer. Mas como camisa 10, jogar centralizado, o Rafinha jogou em situações muito esporádicas, muito específicas, de necessidade. Então, sem dúvida alguma, com a volta do Olmo, ele passa a ser o camisa 10 em definitivo. E mesmo nessas partidas sem o Olmo, o Rafinha jogando centralizado entre os dois pontas não foi algo tão comum quanto nas narrações da seleção brasileira, a equipe que estava fazendo a transmissão deu a entender. Os comentaristas falaram de uma maneira que parecia que o Rafinha foi o camisa 10 do Barcelona a temporada inteira. E não foi. Foram situações muito especiais. Não sei dizer se falta de conhecimento, enfim, mas um equívoco das emissoras, das equipes que fizeram a transmissão, porque transmitiram para o torcedor brasileiro a ideia de que aquela é a posição dele. Não é. É um improviso em momentos muito específicos que o Hansi Flick acabou tendo que fazer. Chega, né? Já respondi pra caramba, mais de 1 hora de vídeo aí pra você. Mas se você ficou até o final é porque gostou. Então deixa eu te fazer um pedido. Não sai do vídeo antes de curtir, se inscrever no canal, ativa as notificações para não perder nada. É só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você valoriza o nosso trabalho e ainda nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje é só. Aquele abraço e até o próximo vídeo.